Agora imagina o que é você viver com um peso desse na cabeça. Você pode imaginar? Você acordar todo dia, eu sou amaldiçoado, meu Deus, eu sou amaldiçoado. Porque a minha avó frequenta um terreiro. Porque ela é beata católica. Ou porque ela faz novena, eu sou amaldiçoado. Ou porque ela ama a Virgem Maria, Nossa Senhora, e se ajoelha e faz o sinal da cruz. Eu sou amaldiçoada por herança dela. Enquanto eu não fizer a minha avó parar com isso, o que ela fizer está pegando, é contagioso para dentro de casa. Aí, como a pessoa não consegue mudar a avó, ela para de falar com a avó, maltrata a avó, não visita mais a avó, odeia a avó, para provar para Jesus que, conquanto Raabe seja da família dela, Ruth seja da família dela, Batseba seja da família dela, Manassés seja da família dela, ela não pode conceber que Jesus seja dela, porque Jesus não poderia proceder, nem abençoar a gente que estivesse próxima de uma parentela tão estranha, tão pouco condicionada ou nem um pouco condicionada às heranças santificadas da cultura judaico-cristã ou das crenças supremacistas dos evangélicos. Porque para eles a salvação não é pela graça, é pelas obras morais e pelas obras de rituais, de frequência, de dízimo, de oferta, de oferecimento para ser funcionário da igreja do pastor, voluntário, para ser um desses que são louvados como sendo obreiros e que se matam para tentar agradar a Deus e agradar o pastor, que é o Deus da comunidade. Viu, Ana Rita? Eu falei que mesmo na lei de Moisés se dizia que a maldição visitava os pais dos filhos até a terceira ou quarta geração. Aí eu disse, no entanto, que Moisés, isso foi Moisés quem falou, olha só, ele disse que a maldição poderia ir até a terceira ou quarta geração, mas ele mesmo disse que a bênção de Deus, que a bênção de Deus iria prevalecer e subsistir sobre até 1000 gerações daqueles que amam e temem o Senhor. Isso é a lei de Moisés, é Moisés, na idade da pedra, das tábuas de pedra, na lei da morte, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, designando o ministério de Moisés como o ministério da morte. Ele não põe equivalência, ele diz a maldição até 3 ou 4 gerações, a bênção até 1000 gerações. 1000 gerações a gente não viveu ainda de Abraão até aqui. É muita gente, 1000 gerações. Não foi isso que Deus disse a Abraão? Eu abençoarei os que te abençoarem, e abençoarei por causa de ti e da tua fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí eu disse que mesmo no Velho Testamento, você já vê esse critério de Moisés sendo mudado. Você já vê Deus falando a Davi nos Salmos: os teus filhos podem errar, pecar contra mim, mas eu usarei da vara e os disciplinarei e os corrigirei, e eles não se perderão. Aí você anda um pouco mais adiante. Você chega, por exemplo, no profeta Ezequiel, como eu repeti cada um desses dias. Deus falando por Ezequiel: porventura, pelo fato dos pais comerem uvas verdes, embotar-se-ão, ficarão encardidos os dentes dos filhos? E a resposta é não. Cada um carregará o seu próprio pecado. E você vai mais adiante no profeta Oséias, que gerou filhos de uma prostituta. Mas os seus filhos não eram filhos da maldição. Eles eram filhos da graça.
Porque cada um carrega o seu próprio pecado. A gente vê isso no profeta Malaquias, capítulos 2, 3, aonde outra vez se afirma que cada um carrega as implicações do que cada um pratica e faz. Aí quando você chega aqui em Jesus, abre na genealogia de Jesus, você vê esse povo todo, muitos dos quais seriam pessoas que carregariam maldições horrorosas, como Manassés, foi esse bicho horrível, e gerou a Amon, que não era lá essas coisas, mas Amon gerou um neto de Manassés, que era um santo de Deus, chamado Josias. Não teve nada que tenha prosseguido adiante. E agora em Cristo Jesus, o que eu sei, você pode saber e crer, como Paulo diz, como Jesus garantiu, como os apóstolos afirmaram, que em Cristo Jesus acabaram todas as condenações para quem está em Cristo Jesus. A lei do Espírito e da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. E aí você me pergunta, mas aqui na minha casa, essa história da recorrência dos mesmos vícios. No dia de ontem, eu falei aqui que isso tem a ver com o elemento cultural da família. Cultural. Existe muito culto aos antepassados. E a cultura familiar, dentro dos ambientes nos quais as pessoas vivem, e no seu caso aqui, Ana Rita, você vive. Muito culto às práticas. Eu sou filho do meu avô, eu sou filho do meu pai, aqui na minha casa o homem é assim, as mulheres da minha família são assim. E quanto mais vocês vão repetindo essas coisas, vão revalidando, vão afirmando, mais isso vai se transformando em cultura viajante no inconsciente coletivo familiar. Vai passando de um para o outro. E tem aqueles que não são tão assim e que ainda acusam e introjetam mais ainda aquela carga de vício amaldiçoado, dizendo: você parece seu avô, puxou tudo da sua avó, que era uma galinha, que me traiu várias vezes. Aí eles vão passando de uns para os outros as designações malignas, de modo que filho de peixe, peixinho é. Até que chega alguém em algum momento, em alguma geração, e quebra aquele padrão. Quebra, se converte, ou entende. Mesmo que não seja uma conversão espiritual, às vezes é a leitura da cultura psicológica. Às vezes o cara quebra isso, não é nem porque aprendeu ainda o evangelho. Se aprendesse, nem teria isso em consideração. Mas às vezes é lendo Freud, é lendo Jung, é lendo um psicólogo, é lendo uma outra pessoa um pouco mais esclarecida, que o cara diz: não, isso aqui é só cultura familiar, que eu posso quebrar, que eu posso zerar em mim, eu posso fazer um reset disso na minha vida. Agora, é claro que quando você conhece o Evangelho, não interessa se o seu avô foi Manassés, se ele entregava os netos para serem, e os filhos para serem oferecidos aos demônios. Não interessa. Você está em Cristo, já não há mais nenhuma condenação. Ou como Paulo diz aos Gálatas: ele se fez maldição em nosso lugar, no meu lugar. Não importa o nível de amaldiçoamento, quando eu creio, e eu creio que ele, Jesus, na cruz, como diz João, no capítulo 3, citando Jesus na conversa com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, e ele prossegue dizendo que Deus amou ao mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. E aí tinha já dito, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, lembra? Da serpente de bronze, porque o povo estava em pecado perverso o dia inteiro, assim como levantou a serpente, e todos aqueles do povo de Israel que tinham sido mordidos pelas serpentes abrasadoras e venenosas que superabundavam nos desertos do Sinai e a volta toda nos desertos da peregrinação de Israel. Você lê, por exemplo, isso em Flávio Joséfos, você tem textos e textos e textos extraordinários sobre a quantidade de víboras que habitavam os desertos naquele tempo da peregrinação do povo de Israel. Pois bem, então, quando você crê no que Jesus disse a Nicodemos, olha, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para ela e cresce que aquele era um sinal de que Deus estava fazendo e absorvendo o veneno de todas as serpentes que tinham mordido o povo por cujas mordiduras eles estavam morrendo. Quem quer que, estando envenenado, olhasse e cresce, o veneno perdia o efeito nele na mesma hora. Está em João 3, no Evangelho. Ora, em Cristo é assim. Ele é aquele que se fez maldição no meu lugar, para que as mordiduras das serpentes da morte percam a condição de me matar. Eu já estou para além de toda maldição. Eu carrego a bênção superior à de Moisés, que dizia que Deus visitaria com graça até 1000 gerações daqueles que o amam e o temem. Em Cristo Jesus é que isso está definitivamente feito e estabelecido. A quem temerei? Quem pode me separar do amor de Deus? Então, minha filha, perca esse medo, Ana Rita. A tua casa, a tua família só é viciada nesse processo antigo, nessa recorrência. Quando você entender o que está acontecendo, a partir desse olhar do Evangelho, você mesma vai começar a não se impressionar. E você vai procurar as pessoas da sua família que estejam padecendo disso e que digam, não, aqui em casa tem uma coisa ruim, porque todo mundo, ou uma grande quantidade, padece dos mesmos males. Você vai dizer, não, isso não é maldição. Isso é vício cultural que a gente pode quebrar. Na minha vida isso está zerado. Na minha vida está resetado. Nunca mais acontecerá. Eu vivo livre disso e cada um de vocês também. E quando eles crerem, você podia ajudá-los a entender isso, mostrando essa semana aqui da genealogia de Jesus e da quebra de todas as maldições na cruz em Cristo, para eles entenderem. Como aqui também no meu portal caiofábio.net, se você escrever a palavra maldição, você vai ver a quantidade enorme de textos, de mensagens, de coisas que eu já falei no curso de anos e anos e anos, que ajudará você a compreender. Ou tem um livreto meu chamado Quebrando as Maldições Hereditárias, que eu publiquei nos anos 80, quando isso era uma febre, destruindo a alma de um monte de gente, como continua a fazer, mal idêntico até o dia de hoje, até porque a generalização hoje é muito maior. Então nós já estamos aqui com 1h e 14 minutos de conversa minha. Eu respondi a algumas pessoas. Aqui a Priscila diz, eu gritei porque aprendi errado. Agora sei que tudo é graça. Nem a figueira foi amaldiçoada por Cristo, nem eu. A figueira era só um exemplo de Israel. A figueira foi só uma parábola vegetal
Mas amaldiçoada de nada. Jesus não veio para amaldiçoar as pessoas que se amaldiçoam pelas práticas da perversidade. Aí a Priscila continua e diz: só o fruto do espírito da mentira foi amaldiçoado por Jesus. Caio, me deu uma palavra, já tenho dado, minha filha, guarde no seu coraçãozinho. E aqui, gente boa, havia e há tantas perguntas aqui para serem respondidas, mas infelizmente o tempo está acabando. A Vera Lúcia me pergunta: o carnaval tem a ver com a Bíblia? Vejo os religiosos serem contra. Não, o carnaval não tem a ver com a Bíblia. Tem muito carnaval na Bíblia, mas não é a Bíblia que propõe o carnaval. Por exemplo, um dos carnavais mais intensos do Velho Testamento foi aquele que aconteceu enquanto Moisés subia no Monte Sinai para receber as primeiras tábuas da lei, e Arão e o povo de Israel fizeram um bezerro de ouro e fizeram um carnaval, que era um bacanal, era um surubal. Estava todo mundo pegando todo mundo, dando para todo mundo. Foi uma confusão louca, como nem o carnaval da gente tem. Carnaval brasileiro tem muita exibição, muito corpo bonito, muito samba no pé, muita bunda no remeleixo, muita bateria, muita escola de samba, muito carro alegórico, muito tudo isso. O que menos tem é sexo, por exemplo. Não dá nem tempo. Eu estava brincando com a Adriana, para participar de um carnaval desse, por exemplo, da Sapucaí, você tem que investir tanto dinheiro e tanto tempo, tem que treinar tanto. Depois aquilo ali é um desgaste tão violento que o cara sai dali querendo correr para casa, para dormir, para torcer 2 dias depois para a escola dele ter alguma condição de vencer. O resto é uma proliferação de engano, tudo é pecado nesse meio. Tudo que não for exatamente igual ao proposto pela religião é pecado. Essa minha camisa aqui, eu não sei nem o que está escrito nela. Amor é aceitar a diferença no próximo. Isso evangélico não entende nunca, porque ele se sente superior e maior quando ele é totalmente diferente e ele afirma a diferença e ele faz o outro se sentir uma porcaria por causa da diferença. E ele julga e põe o outro no inferno por causa da diferença. Tão perversa é essa mentalidade quando se estabelece.